Meu nome é Geraldo, sou aqui da comunidade Mãe Peregrina, da paróquia de São Sebastião de Guimarães, da Diocese de Patos de Minas. O que eu tenho a dizer é uma longa história da minha vida, da vida também desta comunidade e do amor que tenho pela Mãe de Jesus, a nossa mãe. Quero iniciar contando a história da minha família, que eu venho de uma família numerosa. Nós éramos 12 irmãos. A minha irmã mais velha veio a falecer com 2 anos de idade. Ela teve um problema na garganta e o meu pai assistiu ela falecer procurando ar para respirar. E o meu pai, com aquela dor profunda, ele chorou muito. Ele procurava consolo, mas nada consolava. Foi até que uma noite ele sonhou com ela e ela estava afogando em meio a muitas águas. E meu pai, no sonho, viu aquela cena. No outro dia, ele contou o sonho a um amigo, a um companheiro, e aquele amigo disse: ela está afogando nas lágrimas que você está derramando por ela. Foi aí que meu pai procurou força na oração e não mais chorou. E na vida, na caminhada do meu pai, ele foi um homem de muita oração. Sempre nos convidava a rezar o terço em família. E com ele eu fui aprendendo a rezar também. Quando eu nasci, eu que era o 10º filho do casal, no dia 21 de setembro, me levaram para ser batizado. E naquele dia teve também um casamento do senhor Antônio e dona Zélia. No mesmo horário, pouquinho antes do casamento, foi o batizado. E eu fui crescendo, seguindo o exemplo do meu pai e da minha mãe, nas orações, e era uma criança muito feliz. E a vida foi caminhando. Quando eu entrei na escola, já com quase 8 anos de idade, no caminho da minha escola, morava uma família. Era um casal que tinha 3 crianças. E foi caminhando a minha vida. E na escola eu tinha vários amigos e tinha um amigo diferenciado. Sempre nós andávamos juntos, brincávamos juntos e também rezávamos juntos. Quando nós entramos na Sociedade de Paulo, na conferência de Nossa Senhora da Guia, nós entramos juntos, fomos proclamados juntos. Este meu amigo, ele teve uma enfermidade e foi para São Paulo em tratamento.
E eu fiquei daqui rezando por ele. Naquela época, o telefone era difícil. Eu consegui falar com ele somente uma vez por telefone. E eu me lembro bem, nós engolirmos as palavras e mal conseguimos falar. E ele fez cirurgia e foi feliz. Em um certo dia, eu estava na reunião da conferência, já quase no final, eu pedi licença, que queria sair mais cedo, porque eu queria passar na casa desse meu amigo e chamar o irmão dele para sair, porque ele estava muito caseiro, muito triste. E eu saí da reunião um pouquinho mais cedo, e quando eu cheguei na primeira encruzilhada, passou um carro na minha frente, e eu fui atrás. Logo da encruzilhada que virava para a casa deste meu amigo, o carro parou. E por surpresa, estava descendo ele com as suas malas. E ele montou na garupa da minha moto e nós fomos até a casa dele. Eu assisti a cena mais bonita que eu já vi até hoje. Uma mãe correndo para abraçar o seu filho que voltava. Isso foi muito importante para mim. E foi o momento que eu percebi que o Espírito Santo, ele funciona de verdade. Porque ele me tirou daquela reunião para que eu pudesse levar este meu amigo até a sua casa. E a vida continuou. Naquela época de adolescente, já virando rapazinho, a gente sempre gosta de olhar para as moças, já sonhar em casamento. E no catecismo que eu aprendi com o Monsenhor Sebastião e a minha catequista, tinha uma perguntinha que eu nunca esqueci. O que é o matrimônio? Que é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para estabelecer uma santa e indissolúvel união entre o homem e a mulher, dar-lhe a graça de amar e educar cristamente os seus filhos. Eu guardei isso para mim. E com a graça de Deus, eu encontrei com hoje a minha esposa, no dia 29 de abril de 1990, na casa daquele mesmo casal que casou no dia do meu batismo, em uma celebração da Santa Missa. O nosso namoro começou com a bênção de Deus. E eu me casei no dia 8 de maio de 1993. E eu sonhava em me casar, ter filhos, porque eu gostava muito de criança e com a graça de Deus eu tive 2 filhos. Naquela época
de namoro, me aconteceu uma tragédia. Justamente no dia 15 de agosto, não me lembro bem, mas eu acho que em 1990, meu pai entregava leite e carreava na carroça para que o leiteiro pudesse pegar. E nesta ida e vinda, eu parei a carroça na casa do meu irmão e peguei a criança dele com apenas 2 anos de idade. Quando eu fui subir na carroça com aquela criança no braço, o cavalo arrancou e antes de eu me assentar, e eu caí atrás dele no meio do cabeçalho da carroça. E aquele cavalo disparou por cerca de 500 metros. Aquela criança no meu braço e eu caído ali com o cabeçalho da carroça debaixo do meu braço e aquele cavalo dando pesada nas minhas costas. E naquela tragédia toda, eu só gritava por Jesus. Jesus, me ajude, cuida desta criança. E naquele momento, de modo algum, eu gritei por Nossa Senhora. E aquele cavalo parou quando bateu numa porteira e caiu. Aquela criança apenas sangrou no nariz e não teve mais nada. Eu fiquei com aquele trauma. Umas 3 noites eu não dormia, começava a dormir, o cavalo começava a correr e dar pesadas. Eu acordava assustado. E o tempo foi passando, eu fui esquecendo devagarzinho. Mas eu não gostava de ver uma imagem de Nossa Senhora da Abadia, para não a lembrar daquele trauma. E o tempo foi passando, eu me casei, e logo, logo eu comecei a sentir dores, primeiro nas mãos, que foi espalhando por corpo todo, nas pernas, e aquelas dores foi aumentando. Eu não queria ir para a cama porque não aguentava. De manhã, eu não aguentava levantar da cama. Foi aí que eu comecei a procurar médicos. Fui em 5 médicos. Fiz de tudo e todos os exames. E nada, remédio algum, curou as minhas dores. Então eu comecei a dar os primeiros passos procurando a Jesus Cristo. O primeiro passo, eu procurei um sacerdote, Padre Geraldo Correia. Foi quando ele me falou que eu estava com um sério problema de coluna.
ele fez as orações e eu senti melhor. Então eu continuei a procurar. Várias vezes eu fui até Patos de Minas no SOS Oração. Foi quando o Sr. Gerson fazia as orações e eu senti melhor. Certa ocasião, eu fui até lá e voltei animado e comecei a trabalhar. Quando eu peguei uma saca de adubo, eu senti de novo as dores. Eu voltei, pedi mais oração. Eu cheguei tão animado e pensei, agora eu vou ficar de repouso e vou melhorar. Então, eu peguei uma vara e fui pescar, porque trabalho eu não aguentava, eu fui pescar. Quando eu preguei o primeiro peixe, a linha arrebentou. Quando eu levei a mão para pegar a linha que tinha caído perto, eu senti a minha coluna novamente as dores. Eu entrei em desespero, pensei, não tem mais jeito. Mas não desanimei. Foi até que chegou o dia 13 de maio, 1999. Quinta-feira, o Padre Rui rezava a missa de cura e libertação. Eu passei o dia todo pensando, hoje eu quero participar da missa. Mas como naquela época meu filho ainda estava pequeno, a minha esposa tinha medo de ficar só em casa. E foi chegando a hora da missa. Quando faltava 15 minutos, naquele impulso, eu peguei a Bíblia e Deus me falou, filho, venha ao meu encontro antes que seja tarde. Eu gastei não mais do que 10 minutos para chegar até a igreja de Guimarães. Quando eu cheguei, já estava na procissão de entrada. Não tinha mais lugar para sentar. E eu, com aquelas dores, escorei na parede e fui agachando no chão. Naquela hora da oração de cura e libertação, o Luiz Gonzaga, ajudante do Padre Rui, ele disse, aqui tem um homem que sofreu um acidente de carroça, que está com sério problema de coluna, que está sendo curado e libertado. Naquele momento, eu senti como se eu estivesse flutuando, porque a graça de Deus foi tão grande, que eu me senti nos braços de Nossa Senhora. 13 de maio, o dia da minha cura e libertação. E o tempo foi passando. Meu filho
foi crescendo e precisou ir para a escola. E ele, como várias crianças da roça, deu trabalho para ficar dentro da sala de aula. A mãe tinha que ir com ele no ônibus, ficar de vista, porque senão ele não ficava dentro da sala. Então decidimos mudar para perto da escola. Mesmo morando lá, continuou. Tinha que levar e ficar de vista para que ele ficasse na sala de aula. Foi até que um dia eu levei o meu filho. Quando ele passou para dentro, eu pedi à professora: fecha a porta que eu vou embora. E assim ela fez. E ele naquele instante deu braçadas, chorou, até quebrou o relógio da professora. Mas quando foi no final da aula, a mãe foi buscar. E ele veio alegre dizendo: amanhã eu venho sozinho. Mas nesta mudança, teve também o lado ruim. A minha esposa entrou em depressão. E ela tinha crises tão fortes que decidimos mudar de novo para a roça. Então eu precisava tomar providências, construir uma casa. O dinheiro não dava, mas as providências de Deus veio. Um dia de manhã, vindo para a roça, encontrei com um tio que estava com dinheiro no bolso e me ofereceu esse dinheiro emprestado. Eu peguei aquele dinheiro, voltei e comprei os materiais para começar a construção. E durante essa construção, muitas das vezes eu via a providência de Deus. Coisinhas pequenas que Deus providenciava. Um dia eu precisava de um pedaço, uma emenda de cano, com a saída de 50, saída para 3/4. Em Guimarães apenas tinha 2 lojas. Quando eu cheguei na loja, o vendedor falou: não tem. Quando eu fui saindo, chegou uma pessoa na porta, devolvendo aquela mesma peça que tinha sobrado da sua construção. Providência de Deus. E nós voltamos para a roça. E a minha esposa, na depressão, nós procuramos um médico. E ele receitou um remédio. Quando ela tomou o primeiro comprimido, ela ficou quase louca. Nós estávamos do lado de fora e de repente ela saiu correndo e foi para dentro de casa. Eu fui atrás,
foi que ela pegou a Bíblia, a Sagrada Escritura, e ela abriu em Eclesiástico 38. Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo que o criou. Toda medicina provém de Deus e ele recebe presente do rei. A ciência do médico é levada em honra. Naquele momento, ela me disse: eu vou continuar tratando, eu vou continuar tomando o remédio. E durante esse tempo, naquelas fortes crises, eu procurava sempre a oração. Em uma noite, eu acordei com ela chorando, tremendo, dizendo que estava com medo. Nós rezamos o terço das lágrimas de sangue. E ela melhorava, tranquilizava. E sempre que dava as crises, nós rezávamos o terço. Em um certo dia, eu estava em casa, sozinho. A minha esposa tinha ido para a casa da mãe dela, isso por volta das 2 horas da tarde. Foi quando eu fui para dentro de casa e tive o desejo de rezar. Eu entrei para o quarto, me ajoelhei e comecei a rezar o terço das lágrimas de sangue. E naquelas ave-marias, eu comecei a chorar. Fui me agonizando como se estivesse sofrendo muito, como se estivesse acontecendo algo ruim. E fui chorando e rezando. E quando eu terminei a oração do texto, peguei a Sagrada Escritura, abri, foi quando eu percebi o que estava acontecendo. Eis o motivo por que choro. Fundem-se em lágrimas os meus olhos, porque ninguém a meu lado me consola nem me alenta. Vivem desconternados meus filhos, porque triunfa o inimigo. Quando eu passei o olhar para o outro lado na página, meus suspiros são ouvidos sem que ninguém me console. Foi aí que eu percebi que era Nossa Senhora que estava chorando e que eu precisava fazer algo para aliviar o sofrimento dela. E naquela época, nós já rezávamos o terço. O terço de Nossa Senhora de Fátima, rezávamos nas casas, com a rosa.
e nós ganhamos uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que acompanhava os textos. Esta pequena imagem. Eu senti que precisava fazer um pequeno oratório para proteger esta imagem. Então eu peguei um serrote e comecei a trabalhar. Quando eu formei este oratório, ainda não tinha feito a porta. Eu peguei nas mãos, ao olhar para aquele oratório, me veio uma imagem de um santuário muito bonito. Aquele, quando você entra numa igreja pela primeira vez, que você começa a admirar. Me veio aquela imagem naquele momento. E continuou as nossas orações. Foi quando surgiu a ideia de construirmos a capela. A capela hoje com o título da Mãe Rainha Vencedora 3 vezes Admirável. Por pedido do nosso sacerdote daquela época, Padre Walter, e pelo desejo da coordenadora do movimento da Mãe Peregrina, a Dona Lourdes, de construir uma capela na paróquia com esse título. E nós iniciamos os trabalhos no dia 4 de setembro de 2011. O Monsenhor veio dar a bênção do terreno. E naquele dia eu fui presenteado com um lindo terço pela Dona Lourdes, que eu carrego até hoje, que está aqui comigo. E com ele faço minhas orações. E a nossa construção caminhou muito bem. E foi quando, nos trabalhos, já com as paredes mais altas, meu filho teve uma enfermidade. Ele arranjou uma tosse e tossia sem parar. Eu levei ele no médico. O médico tirou um raio-x do pulmão. Ele estava com uma mancha de 7 centímetros no pulmão. E aquele médico pediu que fizesse uma ressonância. Nós fizemos aquela mesma mancha, 7 centímetros. Então aquele médico disse, o caso dele não é para mim, leve ele no especialista, Dr. Daniel, que naquela época atendia no Provida. Isso por volta das 6 horas da tarde. E às 7 horas eu tinha uma celebração aqui na minha comunidade.
qual eu sirvo como ministro da palavra. Cheguei no consultório daquele médico, entreguei aquele caminhamento para a secretária e ela levou até o médico e ele disse: pede eles para me aguardar que eu quero ver ele hoje. Então eu disse: não posso esperar, eu tenho compromisso. Mas a secretária insistiu e eu esperei. Quando aquele médico olhou os exames, ele disse: este menino está com um tumor de mediastina, que é um tumor no pulmão. Mas o exame de ver o pulmão não é estes, é uma tomografia. Amanhã de manhã, vocês vêm, vai até a Santa Casa e faz este exame. E não espere o exame, pede apenas um CD e traz para mim. Eu vim embora, cheguei atrasado, mas ainda celebrei aquela celebração da palavra. Entreguei mais uma vez nas mãos de Nossa Senhora. E no outro dia nós fomos para fazer o exame. Quando eu cheguei para fazer o exame, aquele moço me disse: o médico já ligou aqui pedindo para me arrumar o CD para você levar. Nós fizemos o exame e voltamos para o médico. Quando eu cheguei, entreguei aquele CD à secretária e ela levou até o médico. Ele estava atendendo uma senhora. Ele deixou aquela senhora e foi olhar o exame. E o computador dele travou. Ele terminou de atender aquela senhora e nos chamou. E naquele momento, ele ligou o computador novamente e deu tudo certo. Aquele exame que estava de 7 centímetros, aquela mancha tinha caído para 3 milímetros. E ele me disse que já tinha comentado com a sua esposa, que também é médica, que tinha mais um jovem com um tumor de mediastina. E nós ficamos ali, sem saber o que tinha acontecido, mas no coração eu sabia que era providência. E ele disse: daqui 1 mês você faz o exame novamente e traz para mim. E meu filho não teve mais tosse. E com 1 mês nós fizemos o exame e nada mais tinha de mal com o meu filho. Esta foi uma das graças que eu recebi das providências de Nossa Senhora Mãe Rainha. E nós continuamos os trabalhos aqui na capela. Com 5 meses, nós celebramos a primeira missa. Monsenhor Israel celebrou para nós. Ainda estava no chão, mas de telha em cima, porque a providência acontecia.
até que chegou o dia, um dia esperado e muito importante, a vinda, a chegada da capelinha da Mãe Peregrina, que veio em procissão de Guimarães até a capela. Quando entrávamos com a capela, com a imagem na capela, novamente me veio aquela imagem daquele santuário bonito e eu me desabei. Eu chorei muito, não de tristeza, mas de emoção, porque aquele santuário que Nossa Senhora já tinha me mostrado há muitos anos atrás, estava acontecendo aqui. Esta imagem novamente. E naquele momento, algo de ruim aconteceu. Naquela emoção, naquele choro, choro de alegria, uma pessoa pegou o microfone e disse, eu que estava ali abraçado com a minha esposa, aquela pessoa disse, esse casal que faz tudo, que doou o terreno para a construção, mas isso não era verdade. E eu não ouvi aquilo porque eu estava emocionado. Mas tinha que acontecer algo para destragar aquele momento tão importante. Depois pessoas ainda falaram que aquilo era uma injustiça, porque na verdade não foi eu que doei o terreno, mas sim o meu irmão. Mas assim como ele lutou, a doou, várias e muitas pessoas também lutaram e a doaram para que acontecesse essa construção. Mas algo ainda muito mais importante aconteceu logo depois. No dia 19 de maio de 2013, o dia em que Jesus veio para ficar conosco. O dia em que o Santíssimo Sacramento foi depositado aqui no sacrário para permanecer. E o meu filho mais novo, ali com seus 9, 10 anos, ele sentiu um amor tão grande por Jesus, que jamais ele deixou um dia sem visitar o Santíssimo. Todos os dias ele vinha à capela para visitar Jesus. Até que um dia nós saímos e fomos para uma festa e ficamos até tarde. Quando nós chegamos em casa, já era quase meia-noite. Eu entrei para o banho e minha esposa me chamou, que o meu filho estava chorando. Eu perguntei o porquê. Porque ele não tinha visitado o Santíssimo naquele dia. Então eu disse, leva ele até a capela.
Quando eles saíram da capela, ele olhou no relógio, suspirou e disse: graças a Deus, faltam 6 minutos para meia-noite. Eu não passei o dia sem visitar Jesus. E ele continua ainda visitando Jesus até hoje. Ele faz todo o esforço para não falhar um dia sem visitar o Santíssimo Sacramento. E nas minhas vindas e idas aqui na capela, um dia eu estava chegando aqui e me veio o desejo de cantar para Nossa Senhora. Como tem muitos hinos, muitas músicas de Nossa Senhora, precisava surgir mais uma. Foi quando eu peguei uma caneta e um papel e comecei a tentar escrever alguma coisa. Mas nada vinha. Eu joguei aquele papel fora e comecei a fazer versos na cabeça. E fui fazendo um, fui fazendo outro. Fui pensando em todas as bênçãos e graças que Deus já tinha me concedido por intercessão de Nossa Senhora. E fui fazendo os versos. Mas eu precisava também de um refrão. Foi aí que eu pensei na palavra de Deus, no Evangelho tão bonito, as bodas de Caná, quando Nossa Senhora pediu a Jesus e ele atendeu. Pensei também no desejo de aqui um dia tornar um santuário. E o Espírito Santo foi me iluminando. Foi aí que eu conseguia fazer os versos. Que começou com a oração na família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E assim foi surgindo. E eu quero colocar esses versos. A minha devoção surgiu através da oração, com papai e mamãe e os meus irmãos. Mãe, obrigado por estar sempre comigo, pois tenho uma família, intercedeste também pelo meu amigo. Mãe, tudo o que pediu a Jesus, ele lhe atendeu. Agora, mãe, quem pede sou eu. Vem, meus irmãos, para a capela, fazer oração, acender uma vela, para que se torne um santuário. Irmãos, no dia 15 de agosto, um acidente aconteceu, mas Jesus, com sua bondade, a criança Ele protegeu. Mãe, a minha saúde se prejudicou, mas eu confesso que foi pelo teu amor, que no dia 13 de maio, Jesus me curou e me libertou. Ó mãe, tudo que pediu a Jesus, Ele lhe atendeu. Agora, mãe, quem pede sou eu. Vem, meus irmãos, para a capela, fazer oração, acender uma vela, para que se torne o santuário. Mãe, eu sei que a senhora lamenta e chora pelos teus filhos que caem no pecado, que afastam da senhora. Mas esta construção
surgiu para que houvesse mais conversão. Eu confesso que a chegada da tua imagem foi um dia de muita emoção. Mãe, tudo que pediu a Jesus, ele lhe atendeu. Agora, mãe, quem pede sou eu. Vem, meus irmãos, para a capela, fazer oração, acender uma vela, para que se torne um santuário. Mãe, o meu filho caiu na enfermidade, e a senhora, com todo amor e bondade, recorreu ao Salvador. Jesus, com o seu poder, curou todo o seu ser, e ele se tornou um vencedor. Eu sei onde há devoção, a fé, amor, pois te adorar, Jesus, o meu caçulinha nunca deixou. Mãe, tudo que pediu a Jesus, ele lhe atendeu. Agora, mãe, quem pede sou eu. Vem, meus irmãos, para a capela, fazer oração, acender uma vela, para que se torne o santuário. Vem, meus irmãos, em romaria, receber as bênçãos da Mãe Rainha. E assim, meus irmãos, foi os versos que Deus me iluminou para homenagear a nossa mãe. E eu estava observando um dia que eu falei a palavra mãe por 13 vezes nessa música. Isso é muito importante para mim, pela gratidão que eu tenho à Mãe de Jesus, a nossa mãe. E foram várias graças e providências, porque aquele meu filho que tinha sofrido aquela enfermidade e que tinha sido curada pela intercessão de Nossa Senhora, ele entrou no Senai e foi fazer um curso. E ele foi escolhido e preparado para ir para as Olimpíadas em Belo Horizonte. E ali naquelas Olimpíadas em Minas Gerais, ele conseguiu o primeiro lugar. No outro ano, ele foi para Nacional e ficou em segundo lugar. Porque quando Deus faz a obra, ele não faz pela metade. Ele cura, ele dá também o dom da sabedoria. E o meu filho mais novo, ele hoje é enfermeiro e é uma bênção na vida de muitas pessoas. E eu, que continuo aqui trabalhando nesta comunidade, em certa ocasião, eu comecei a entrar também em depressão. Em uma festa, a primeira novena, eu não conseguia nem a participar da Santa Missa, de tão mal que eu estava. A boca secava, os braços doíam. No outro dia eu fui para o trabalho, volta das 4 horas da tarde eu voltava para casa, pensando que tinha que vir para mais uma novena, mas eu estava muito mal. Eu sentei no caminho do trabalho, ali no meio de um mato,
e rezei o terço e pedi a misericórdia. Eu fui rezando aquele terço e aumentava a cada Ave Maria mais a minha desejo, a minha vontade de melhorar. E quando eu terminei de rezar aquele terço num impulso, eu saí correndo e cantando e louvando a Deus. E aquilo tudo ficou lá no meio do mato. Foi a melhor festa de todas que nós já fizemos aqui. Mais uma providência.